E o papo de matar os opositores, o paredão, fuzilamento, gulags, essas paradas todas. Qual que é dessa história? Isso aí você tá falando no geral, né? Agora falando sobre as experiências de forma geral, que todos são criticados, né? Por Sim. matar o opositor, Sim. pelo paredão de fuzilamento, na União Soviética tinha o gulag, né? Vamos falar de algumas coisas a respeito disso. No caso dos gulags, vamos falar sobre o que eram os gulags, né? Gulag, gente, é uma sigla, que era o sistema que geria o sistema carcerário soviético. Aqui no Brasil a gente tem um gulag, que é o DPEM, é o Departamento Penitenciário Nacional. Ninguém fala, você foi preso no DPEM. Você foi preso na cadeia, né? Você foi preso na prisão. Uhum. As pessoas lá, na União Soviética, eram presas na prisão. O gulag era o sistema que gerenciava as prisões. Era isso. Se a gente for chamar as prisões do sistema gulag de campos de concentração, como muitos chamam, a gente é obrigado a chamar as prisões dos Estados Unidos da mesma coisa. Por quê? Eram prisões de prisioneiros comuns, ladrões, assassinos, sabe? Não era político. Era a minoria, os presos políticos. Variou, dependendo do período, variou entre 12% e 20% de presos políticos lá. A maioria maciça era preso comum. Isso depende da época também. O burguês não ia pro gulag, só por ser burguês. Não, imagina. A ideia era que o burguês virasse trabalhador. Mas a maior parte da burguesia fugiu pra Europa. E da aristocracia também. Lembrando que a Rússia tinha aristocracia ainda, né? E aí, essas prisões eram como? Eram prisões que tinham penas fixas, né? E que você tinha que trabalhar. Só que a questão é, se você trabalhasse 101% da cota, você diminuía um dia de pena. Então tinha um estímulo... e as pessoas ganhavam salário também. Salário mesmo. Dentro do trabalho da cadeia. Novamente, você era, de uma certa forma, forçado a trabalhar? Sim, sim. Só que sabe outro lugar que você é forçado a trabalhar? Estados Unidos. Hoje. Na vida, de forma geral. Sim. A vida é uma grande gulag, né? Mas nos Estados Unidos, se você é preso, você tem que trabalhar pra comer. Uhum. Então, novamente, é campo de concentração porque você é forçado a trabalhar. Tá. Então, os Estados Unidos também é. Pode chamar, mas tem que chamar dos Estados Unidos também. Então, é uma coisa que é superdimensionada porque se equipara as prisões do sistema gulag a Auschwitz, às vezes. O que é um absurdo, porque em momento algum a ideia de nenhuma prisão do sistema gulag era exterminar quem foi preso. Inclusive, as pessoas eram soltas depois das suas penas cumpridas. Uhum. E voltavam pra sociedade, sabe? Inclusive, por ganharem salário, não voltavam tão ao relento assim, né? Uhum. Lembrando que na União Soviética, a partir da década de 30, não existia desemprego. O desemprego foi erradicado depois da década de 30. Mas dá pra confiar nesses dados? Não são dados internos? É difícil responder essa questão, porque por que não daria pra confiar? E por que a gente deveria confiar nos dados dos Estados Unidos? No lugar? Não, eu acho que tem que desconfiar de todo mundo. Da onde vêm esses dados? Do arquivo secreto. Esses dados não eram públicos até a década de 90. Então, eram arquivos internos para a própria gestão do Estado. Eles tinham função burocrática. A gente tira os números daí. Uhum. Não de... A própria União Soviética publicou no jornal Pravda, assim... Temos... Não foi isso. Tá. São arquivos de gestão interna do arquivo que era fechado até o fim da União Soviética. Uhum. Os historiadores usam esses arquivos. E muito do que se previa antes da abertura dos arquivos se confirmou. Se confirmou, por exemplo, que o número de pessoas presas no sistema gulag não era tão alto quanto se falava por parte das propagandas mesmo. De que eram milhões e milhões e milhões de pessoas presas, sabe? E que tinha extermínio por fome também, que é uma coisa que nunca se verificou. Eu te perguntei isso porque eu lembrei daquela série Chernobyl, da HBO, que lá mostra que os caras iam maquiando esses documentos pra dizer que o negócio não era tão grave assim quanto estavam dizendo, né? Em que trecho que mostram isso no Chernobyl? É uma pauta que acontece de forma geral. Não é documentário, na série mesmo, dramática. Essa série tem um monte de anacronismos, né? Ela é bem problemática. Claro, é uma série estadunidense, né? Que não tem a menor simpatia pelo comunismo. Então, sim. Mas existia um controle ideológico por parte da imprensa? Sim, existia. Só que a imprensa, gente, ela precisa de um mecenas, sabe? E quem paga a banda escolhe a música. A nossa imprensa também sofre um controle ideológico? Muito. Por parte da burguesia, que a financia, sabe? Então, novamente, o exemplo que eu dei é sintomático. A gente ouve falar alguma coisa positiva das experiências socialistas e dos países socialistas? Não. Porque a imprensa é ideologicamente controlada pela burguesia. Então, existia uma imprensa livre
E assim, usar a palavra liberdade de maneira abstrata, absoluta, é extremamente problemático. Porque o conceito de liberdade não existe de forma absoluta e abstrata. Desculpa, minha dicção tá péssima agora. Não existe mídia que vá contemplar todos os lados o tempo todo ao mesmo tempo. Claro, mas ela é livre pra contemplar o lado que ela quiser. Porque quem paga a banda escolhe a música. A questão é, qual que era a ideia da mídia, por exemplo, na época da Revolução Russa? Proteger a revolução. E expandir o processo revolucionário. Então, ideologia burguesa não tinha espaço na mídia. Não tinha. Ideologia burguesa não tinha espaço nas artes. E aí, você pode não gostar, mas era a lógica que eles seguiam. Porque é um país que estava passando por um processo revolucionário, que estava sendo atacado de todos os lados possíveis, por todos os outros países. Se eles permitissem essa liberdade de imprensa, assim, a revolução não duraria muito tempo, do ponto de vista ideológico. Né? Sim, no momento da revolução eu entendo essa dinâmica, mas quando se diz assim, na década de 30 não tinha desemprego. Mas isso é observador externo. Mas aí tu disse que são documentos internos. Eu tava falando do Gulag mais a esse respeito. Mas a União Soviética na década de 30 permitia várias pessoas irem observar. Várias. E tem vários observadores externos que vão pra lá, viajam pela União Soviética inteira, fazem reportagens, fazem pesquisas, exato, obrigado. E eles confirmam, não existia o desemprego, era marginal. Isso faz todo sentido, Petri, porque a economia soviética era fortemente centralizada. Inclusive, a União Soviética passava por um problema, falta de mão de obra. A União Soviética teve pouca mão de obra. Inclusive, eles fizeram algo muito controverso por conta dessa falta de mão de obra. Eles proibiram o aborto. Então, a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo a ter um sistema público de saúde, acessível, universal, e que fornecia o direito ao aborto, na década de 20. Depois, em 30 e alguma coisa, não lembro o nome, 37, acho, eles deram um passo... Eu tô cuspindo no seu microfone. Não, relaxa. Eles deram um passo atrás e proibiram o aborto de novo. Por quê? Por conta do baixo crescimento vegetativo. Eles precisavam de mais pessoas para trabalhar. Então, porque a economia era tão pesadamente centralizada, todo mundo tinha trabalho para fazer na União Soviética. O que significa uma economia centralizada? Isso acaba com a iniciativa individual das pessoas? Se eu quiser criar alguma coisa que eu posso, eu tenho que pedir permissão para o governo? Como é que funciona isso? É assim, a economia era planificada pelo Gosplan, que era o órgão que geria a planificação. Você podia criar seu próprio meio de trabalho? Sim, na forma de cooperativas. Então não existia propriedade privada. Você não podia, indivíduo, ter a propriedade privada e explorar o trabalho alheio. Você tinha que registrar perante o Estado uma cooperativa. Isso existia. A maior parte da produção era planificada pelo Estado. Então tinham fábricas estatais. Tinham fazendas estatais. Lembra que eu falei dos kolkhozes? Tinha os sovkhozes, que eram fazendas estatais. Mas eu dou exemplo no próprio campo. A maior parte da produção agrária era, digamos, de uma certa forma, uma fazenda cooperativa. Era gerida pelos próprios trabalhadores. Inclusive, isso deu muito problema. Você já ouviu aquela história de que, uma vez um professor fez um experimento socialista e ele deu a mesma nota para todo mundo e tal? Quando os kolkhozes estavam se formando, os camponeses que estavam acostumados com a pequena propriedade, com a pequena produção, não estavam muito habituados ainda na grande cooperativa, na produção em grande escala de maneira coletiva, né? E rolou umas coisas bizarras. Por exemplo, pagar o fruto do trabalho por cabeça e não por trabalho. E rolou exatamente essa fantasia que a galera fala do socialismo, de... Teve gente que ganhou a mesma coisa por não trabalhar, e teve gente que trabalhou muito e ganhou a mesma coisa que quem não trabalhou, sabe? E aí, aos poucos, o partido foi orientando as pessoas a não fazerem isso, a remunerarem pelo trabalho, a não corroborarem com a preguiça alheia, sabe? Porque se você tinha uma cooperativa e todo mundo pagava pra todo mundo igual, algumas pessoas falavam, não vou trabalhar então. Vou ficar aqui tirando onda e ganhar. E isso aconteceu. Graças à inexperiência das pessoas com esse tipo de propriedade cooperativa. Mas a maior parte era centralizada pelo Estado. E centralizada de uma maneira muito rígida, porque a União Soviética ela precisava se industrializar de forma acelerada. Por quê? Porque eles sabiam que era só questão de tempo até eles serem invadidos de novo. E foram, pelos nazistas. No ano de 33, quando Hitler sobe ao poder, a Internacional escreve um texto falando: agora é uma questão de quando e não de ser.
A gente vai ser invadido. E a gente precisa industrializar indústria pesada agora. Então, sim, principalmente na década de 30, o Estado gerencia a economia com mão de ferro para direcionar para defesa. Sim.